Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Catira. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos. E é isso. Estamos aqui mais um sábado para mais um programa interessante. E vamos aí, vamos nessa. Professor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, justamente Projeto Iniciação, né? Levado todo sábado pelo canal Conexão 3005. Sejam todos bem-vindos e vamos conversar muito sobre questões transcendentais, né, do universo, da lei cósmica e assim por diante, né? Dizemos que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base fundamental para todos os nossos assuntos desenvolvidos é justamente a obra de Helena Petron Blavatsky, né? E os trabalhos do nosso augusto mestre e professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Biose. E também podemos obter informações, fazer pesquisa a respeito dos grandes mestres e instrutores da humanidade através de todos os tempos e de todas as civilizações. O objetivo é dar a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Uma outra finalidade do encontro, desse nosso trabalho também aqui, do projeto Iniciação, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquário. Então, o grande projeto de todo ser humano, o maior projeto que um ser humano pode ter, é o seu projeto de iniciação. Agora, para que a pessoa execute esse projeto de iniciação, é necessário que ela siga as orientações da escola iniciática. Ela pode escolher a escola iniciática que lhe aprouver, mas nós sugerimos a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo professor Henrique José de Souza, né? Então, agora, como a pessoa pode fazer os seus cursos de iniciação na eubiose? Muito simples. Inicialmente, é só entrar no Google, vai lá no busca, coloca Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer justamente o site da sociedade, né? Brasileira de Eubiose. Lá a pessoa vai procurar um departamento, claro, o departamento da sua cidade, ou próximo à sua cidade, e toma as informações. Aparecendo os departamentos, vão aparecer todas as informações de cada departamento, né? O e-mail, o telefone, o endereço, e a pessoa, então, pode tomar informações de como ela fará para começar o seu caminho da iniciação, do seu projeto de iniciação na eubiose. Devemos dizer que na eubiose, o primeiro grau iniciático é justamente chamado grau peregrino. Depois existem mais 4 graus, totalizando 5 graus. Quando a pessoa termina esses 5 graus, então ela pode fazer parte definitivamente da Sociedade Brasileira de Eubiose. Pode participar de ritualística, pode participar de todos os eventos produzidos pela Sociedade Brasileira de Eubiose, e mais também, uma coisa importante, ela pode ler as revelações do nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza. Então, está o convite para todos que desejarem desenvolver o seu projeto de iniciação através da Sociedade Brasileira de Eubiose. Existe uma outra possibilidade também, que é o EAD, Ensino à Distância. Então, isso aí também é feito pela internet, e a pessoa pode obter informações também no departamento. Entra no link no site da Eubiose e obtém as informações necessárias para que ela faça o EAD. Então, pode fazer o ensino, o curso presencial ou o EAD, ensino à distância. Tudo bem? Então, está aí as informações necessárias, iniciais, para aqueles que pretendam seguir o seu caminho de iniciação, né? Bom, muito bem.
Nós estamos aqui seguindo no nosso encontro semanal, agora, na atualidade, fazendo ensinamentos sobre simbolismo arcaico universal, que faz parte do segundo volume da Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Nós vamos seguindo, desenvolvendo esse tema, né, que é um tema bastante fascinante, com bastante informações, e vamos seguir, então, nossa trajetória nesse estudo. Né? Então, devemos começar falando a respeito da origem do universo. Né? Vamos começar da origem do universo, depois vamos encadeando os assuntos com relação a isso. Né? Então, no início, né, no Gênesis, né, lá no Antigo Testamento, né, no Gênesis, Deus ordena a outro Deus que obedeça às suas ordens. Então é dito o seguinte: no princípio fez Deus o céu e a terra, e essa estava vazia e sem forma. Está lá em Gênesis. Né? Primeiro é o caos, com as trevas sobre a sua face. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o grande oceano do espaço infinito. Então, nós podemos dizer, pelo conteúdo do ensinamento iniciático, seria Brahma vagando sobre o grande oceano cósmico infinito, que, no nosso caso, no nosso sistema evolutivo, é o segundo trono, né? A mãe divina, ou seja, as águas virginais. Então, primeiro é o caos com as trevas sobre a face da terra. Né? E Deus disse, no início, faça-se o firmamento. E Deus obedeceu e fez o firmamento. A segunda divindade, o segundo trono. Né? E Deus disse, faça-se a luz. E houve a luz. É verdade? Sempre lembrando que quando Deus disse, faça-se a luz, na verdade, ele institui a questão da polaridade. Né? É por isso que no Antigo Testamento é dito o seguinte: no princípio era tudo trevas. Trevas, na verdade, é o equilíbrio entre a luz e a sombra. Então, quando Deus diz faça-se a luz, na verdade, ele faz essa polaridade. Né? Ele faz o afastamento da luz com a sombra. Ele cria a luz, mas também a sombra aparece efetivamente ao mesmo tempo. Né? Então, ora, Deus disse, faça-se a luz. A luz significa Adam Kadmo, o andrógeno, luz espiritual, pois os dois são um, ou os anjos secundários, segundo o livro dos Números, sendo os primeiros os Elohim, que são o agregado daquele Deus formador. Quem ordena é a lei eterna, a lei cósmica, justa e perfeita que dá essa lei. E quem obedece são os Elohim, os criadores. Né? Tanto faz chamar as forças de Alpenins ou de Anchorans. Da luz una universal procede periodicamente a energia, a qual se reflete no caos, depósito dos mundos futuros, despertando-o e agitando-o, frutificando assim as forças latentes, que são as suas duas eternas potencialidades, e um novo universo surge à existência. Então, esse é o princípio do universo, né? O Deus Criador, ou seja, Brahma, age sobre a Mãe Universal, que são as águas nunca antes tocadas, ele ordena, então, que se faça ocorra a criação. E assim ocorreu a criação. Né? E é claro que daí a Mãe Divina origina, na sequência, 7 deuses, cada deus origina um sistema evolutivo, não é isso? Primeiro sistema, segundo sistema, e nós estamos no quarto sistema evolutivo, o quarto deus. Não? Mas no final deverão, o projeto todo de evolução deve constar da projeção desses 7 deuses na forma de 7 universos. Agora, quando a gente fala o nosso universo, de acordo com Helena Blavatsky, significa o sistema solar. Isso é muito importante. Toda vez que na doutrina secreta, nos conhecimentos iniciáticos, se fala de universo, fala-se do nosso sistema solar. Então, o nosso sistema solar obedece a um compasso setenário. Existem 7 sistemas evolutivos. E nós estamos no 4º sistema evolutivo.
O caos é a deidade que penetra todo o espaço e todas as coisas. É o espírito invisível e imponderável, o fluido magnético, a eletricidade vital, a vida mesmo. Interessante que aqui, quando se fala em caos, na verdade, não é aquele sentido que se tem de confusão. É isso? Não é isso. Na verdade, significa o processo criativo. Criativo. Aliás, existe a teoria do caos, né? Que é uma teoria matemática, no qual, atrás do caos, do que se chama caos, existe todo um processo matemático que dirige todas as coisas, né? Existenciais no mundo objetivo. Então, o caos então, é a tocha acesa de Apolo, a chama do altar de Pan, o fogo inextinguível da Acrópolis e do altar de Vesta, as línguas de fogo do Pentecostes, a sarça ardente de Moisés, o pilar de fogo do Êxodo, é a luz astral de Eliphas Levi e o ode de Reichenbach. É tudo isto e muito mais, assim diz a doutrina secreta, né? Os conhecimentos iniciados. Então, veja bem que, inicialmente, no processo da iniciação, é muito importante entender o processo de manifestação, né, da criação, através de um processo que nós podemos denominar entender como as coisas funcionam. Ou seja, o Deus, né, o Deus inicial, Brahma, age sobre o segundo trono e realiza, então, através da sua ordem, a criação dos universos ao qual nós pertencemos. Né? Isso aí também nos dá, quando Brahma age sobre as águas primordiais, sobre a Mãe Universal, são as águas nunca antes tocadas, virginais. Isso, isso na verdade, explica, de maneira iniciática, essa questão da virgindade de Maria. Essa Maria, o segundo trono, a Mãe Universal. Isso. A virgindade de Maria, que tanto a Igreja Católica fala e outras igrejas falam, né, justamente se refere à questão do segundo trono, que eram as águas universais intocadas, no qual recebeu uma ordem, uma determinação de Brahma para que se produzissem os universos. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento da origem dos universos através desse processo de ação do primeiro trono sobre o segundo trono, originando os universos. Né? Então, isso aí dá a ideia da natureza que a igreja fala da divindade, justamente da virgindade de Maria, né? Então, nós temos o caos, o teos e o cosmos. São três importantes definições a respeito de todo esse assunto. Né? Um cabalista assim definiu o espaço. Veja bem, a divisão do espaço por um determinado cabalista. É o que tudo contém, sem ser contido. É a primeira corporabilidade da unidade simples, a extensão sem limites, o desconhecido continente de tudo, a causa primeira desconhecida. Então, assim é o espaço. Né? Então, é tudo que contém. Né? Mas e contém sem ser contido. Ele contém tudo, mas não é contido em coisa alguma. Né? Então, este espaço é o corpo do universo, com os seus 7 princípios, sendo cada um deles centenário. São 7 princípios, sendo cada princípio centenário. Né? Só manifesta em nosso mundo fenomenal a estrutura mais densa de suas subdivisões. Então, nesse processo centenário, o que se manifesta no plano mais denso é justamente a corporabilidade, a parte mais densa desses universos. Né? O caos era chamado pelos gregos, sem sentido, porque continha em si mesmo todos os elementos de seu estado rudimentar e indiferenciado. Né? Então, o caos, conforme o entendimento dos gregos, também é aquilo que continha tudo no início, antes da manifestação e depois da manifestação também. Né? Fazia do éter o quinto elemento, a síntese dos outros 4. Então, no sentido cabalístico e no sentido iniciático, a gente sabe que o éter é relacionado ao segundo trono, né? A caixa, é isso?
o segundo trono, a mãe divina, né? Então, é justamente da mãe divina que surgem todos os universos, todas as possibilidades existenciais dos sistemas evolutivos que existem no nosso universo, que é o sistema solar. O éter dos gregos é o akasha dos hindus, enquanto o éter da física é uma de suas divisões de nosso plano, a luz astral dos cabalistas, com todos os seus efeitos bons e maus. Veja só que importante essa questão, né? O éter dos gregos é o akasha da Índia, né? Então, dá a mesma conotação, né? Com nomes diferentes, né? É a luz astral dos cabalistas, com todos os efeitos, positivos ou negativos, na nossa maneira binária de ver, né? As doutrinas cosmogônicas, árias, herméticas, órficas, pitagóricas, como as de Sanchoniathon e Berosso, estão baseadas numa fórmula irrefutável, a saber, que o éter e o caos, mente e matéria, foram os dois princípios primitivos e eternos do universo, independentes por completo de tudo mais. Então, aí está essa definição bastante importante, né? O éter e o caos. O éter, como a parte do segundo trono, né? E justamente o caos, que é justamente o espaço infinito, né? Que contém tudo, mas não é contido em coisa alguma, né? O primeiro foi o princípio intelectual, que tudo vivifica, e o caos, um princípio fluido, informe, sem sentido, e da união dos dois surgiu a existência do universo. A primeira deidade andrógena, convertendo-se a matéria caótica em seu corpo e o éter em sua alma. É isso? Então, a matéria caótica é o corpo e o éter é a alma desse corpo, né? Segundo um fragmento de um estudioso, um filósofo chamado Bermeias, o caos, obtendo o sentido dessa união com o espírito, resplandeceu de prazer, e assim foi produzida a luz, o protógnos, ou primogênito de tudo, né? A fonte de tudo. Né? Essa é a trindade universal, baseada nos conceitos metafísicos dos antigos. Né? O caos, teos, cosmos. Este primogênito era o agregado das hostes dos construtores. É claro que o universo, a consciência superior determina a existência dos universos. Mas os universos não surgem assim por acaso, surgem através dos veículos. Aí existem, então, os Elohims, os criadores, as potências criadoras, que servem de veículo para a consciência cósmica universal, justa e perfeita, originando, então, todos os universos existentes. Né? Então, esse primogênito era o agregado das hostes dos construtores, então. Né? Na mitologia egípcia, Kneph, o deus eterno não revelado, é representado por uma serpente. Olha que interessante, né? Emblema da eternidade. A serpente é emblema da eternidade e da sabedoria, né? Da eternidade e sabedoria. Cercando uma vasilha d'água com a cabeça suspensa sobre a água, que incuba com o seu alento, né? É o Agatodaimon, o bom espírito. No seu aspecto oposto é o Kakodaimon, ou mau espírito. É claro que no processo de manifestação, automaticamente e necessariamente, então existe a questão da polarização. Isso, o nosso universo, acima do Akasha, é o universo não polarizado. Então tudo é andrógeno, as consciências vivem no estado de androgenismo, né? E a polaridade ela não está expressa como nós entendemos no mundo objetivo, né? Os dois polos opostos que nós chamamos de polaridade estão unidos, estão equilibrados, né? Ora, Tales de Mileto sustentava que a água era o grande princípio de todas as coisas. Tales de Mileto, ele dizia que a água era o princípio, originador de tudo, né? Só na cosmogonia da quinta raça se usa o inefável e o impronunciável nome, símbolo da deidade desconhecida, que só se empregava nos mistérios em relação com a criação do universo.
No Rig Veda, né, que é justamente um escrito da antiga Índia, né, não é Brahma quem cria, mas os Prajapatis, os senhores do ser, ou seja, os elementos que são veículos da consciência cósmica. Né? A palavra Deus no singular, que abarca todos os deuses, ou Theoi, tem uma origem estranha. Veja só que interessante. Para os latinos, ela vem de Daius Ario, o dia. Para os eslavos, do Baco grego, Bakgobog. E para os saxões, do Iode, ou Jode hebreu. Daí o God saxão e o God alemão, ou God em inglês. Aí vem a existência do inglês, o God, né? Que é Deus. Né? Esse termo simbólico representa o criador da humanidade física no plano terrestre. Porém, nada tem a ver com a criação do espírito dos deuses ou do cosmos. Caos, Theos, cosmos, a tríplice deidade é tudo no todo. Portanto, masculino e feminino, bom e mal, positivo e negativo. É claro que a gente vê que no processo da criação, né, isso cria-se justamente a parte, inicialmente a parte física densa, né, para que depois a projeção da divindade venha viver a sua experiência no plano físico. Esse é o grande mistério que cerca, invade e permeia o mistério do nosso sistema solar. Né? Então, só pode ser conhecido em suas funções ativas, essa projeção, por conseguinte, como matéria-força e espírito vivente, expressão no plano visível da unidade para sempre desconhecida. Tanto que nos ensinamentos do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, é sempre isso a ensinar neobiose, é um duplo sentido, né? Desce a vida e energia e sobe vida consciência. Então, a vida e energia desce plasmando os universos, vai plasmando os universos, ou seja, a lei cósmica justa e perfeita vai plasmando os universos, mas ela vai plasmando através de seus veículos, de Anchorrans, de outros seres de hierarquia, né? Acima do segundo trono e abaixo do segundo trono também. Existem hierarquias acima do segundo trono e abaixo do segundo trono. Então, Deus, através da projeção da vida e energia, vai plasmando os universos. Daí surge, então, a questão do entendimento da cosmogênese. Depois, num segundo instante, desce essa consciência universal da divindade, se projeta. Ela não desce, ela projeta-se no mundo físico denso, a questão da projeção da mônada. Né? A mônada projeta de si a sua consciência para o mundo físico denso e vem vivenciar no mundo físico as experiências necessárias para que ocorra o conhecimento desses planos universais essa projeção da divindade feita através da mônada, né? Só pode ser conhecido em suas funções ativas. Né? Então, existe a matéria-força e espírito vivente. Diz o Puranas, que é um escrito da Índia, né? Por meio da potência da causa única, todas as coisas criadas chegam a manifestar-se por sua própria natureza. Isso é muito importante, né? Na Índia, a deidade criadora é um proteu, com 1008 nomes e aspectos diferentes. O mesmo difícil problema do nos muitos e da multidão em um se encontra em todos os panteões da antiguidade. Então, na verdade, a divindade se projeta formando a diversidade, como sempre afirmamos, né? A divindade se multiplica, mas não se divide. Veja, isso é muito importante. Nesse processo todo da formação dos universos pela cosmogênese e antropogênese, essa projeção da divindade desce até os mundos projetados no mundos físicos densos, mas não perde a sua unidade. Então, na verdade, somos todos um. Qualquer partícula que existe no universo manifestado tem em si a unidade presente. Então, essa diversidade que nós vemos e observamos, né, essa diversidade imensa, na verdade, é fruto da ilusão que invade a nossa mente maia,
Na verdade, é ilusão. É isso. Na verdade, é tudo um. É a unidade, né? A Igreja Católica, veja bem, agora, com relação à Igreja Católica. A Igreja Católica sabia que Jeová não era mais que uma potência de terceira ordem, não um Deus superior. Na verdade, Jeová significa 4 estágios da evolução, né? 4 estágios do processo evolutivo, os 4 sistemas evolutivos. Né? Como são 7 sistemas evolutivos, projetados pelo segundo trono, através dos deuses, então nós estamos no. E no Antigo Testamento é dito que o universo, né, a Terra foi criado, o mundo foi criado em 7 dias. Na verdade, isso se refere a se dizer que tudo ocorre através de 7 sistemas evolutivos. Então, veja bem que interessante. Entendendo como as coisas funcionam, Jeová são as 4 letras hebraicas, Yod, He, Vav, Het. 4 letras. Significa 4. 4 dias. Então, nós estamos no 4º dia da criação. Olha que importante como as coisas funcionam. Nós estamos no 4º dia da criação, que justamente é a projeção do próprio Jeová, que no Evangelho não, na Bíblia, é dado como Deus, né? Mas então, nós estamos no 4º dia e estamos trabalhando, e devemos trabalhar, para o surgimento de um 5º dia da criação. O 5º dia da criação, o que é? Um 5º sistema evolutivo. Um 5º sistema evolutivo. Depois, todas as consciências que estão no 5º sistema deverão trabalhar para o surgimento de um 6º sistema evolutivo e depois de um 7º sistema evolutivo. Isso significa aquilo que na Índia significa os 7 dias de Brahma. 7 dias de Brahma. Né? Então, tudo ocorre dentro de um processo de evolução setenária. Né? Valentino, o doutor mais profundamente versado no gnoses, sustentava que havia um aion perfeito, que existiu antes de bitos, natureza, caos, e se chamava Propapto. Isso aí são nomes. Veja bem, na questão da ciência iniciática, né, existem muitos nomes que, às vezes, o estudioso se intimida um pouco diante da quantidade de nomes. Mas a pessoa não deve se apavorar diante disso, diante da quantidade de nomes. Então, nós dizemos sempre o seguinte: o importante, basicamente, é entender como as coisas funcionam, o princípio fundamental das coisas. Depois, os nomes vão se adicionando com o tempo. Né? Os nomes é uma coisa, vai se identificando as consciências do universo, as etapas evolutivas, através de determinados nomes. Mas a pessoa que está na iniciação não deve se ficar preocupado pelo fato de existir muitos nomes e ela não conseguir visualizar ou memorizar a questão do nome. Isso não é importante. O importante é entender o mecanismo geral do universo, como nós estamos demonstrando aqui através dessa apresentação. Né? Então, olha só, a deidade não é Deus. O mais elevado Deus que conhecemos é o imanifestado Logos. Veja bem, o infinito, imutável e ilimitado absoluto não pode querer, pensar ou atuar. Para fazer isso, tem que se converter em infinito e o faz por meio de seu raio, penetrando e emanando dele como um Deus finito. Aí, então, já surge a outra maneira também de se entender a questão da geração das coisas. Né? Existe algo imanifestado e algo manifestado. Isso, esse imanifestado, nosso mestre, o professor Henrique de Souza, chama do próprio Deus, né? O próprio Eterno. Né? O imanifestado, ele induz a formação do manifestado. Só que o imanifestado é a realidade. O manifestado é a Maia, a ilusão. A Maia é a ilusão. Né? É claro que, por meio de uma palpitação constante, o mundo foi gerado. Olha, interessante. O ovo é o símbolo sagrado da cosmogonia de todos os povos da Terra, porque representa a melhor origem e o segredo do ser. O desenvolvimento gradual do germe imperceptível, encerrado na casca. O trabalho interno, sem intervenção externa, que de um nada latente produzia algo ativo.
usando apenas o calor e rompendo a casca para aparecer aos sentidos externos como um ser por si mesmo criado. Então, isso, HPB utiliza essa imagem do ovo para se relacionar justamente a Brahma. Não é isso? Então, ela baseado em ensinamentos da Índia, né? Brahma é representado por um círculo com um ponto no meio, né? Então, ela chama esse ponto no meio como o germe do ovo, o germe do ovo. O germe da polaridade. No segundo trono, abaixo do primeiro trono, Brahma, Vishnu, nós temos um círculo dividido à metade, né? Então, isso aqui, aí a polaridade já começa a se manifestar no mundo para produzir os mundos objetivos, né? Isto foi sempre um milagre permanente. Milagre permanente. Brahma é chamado Kalahansa, o cisne no espaço e no tempo, e põe um ovo de ouro, símbolo do universo, no princípio de cada idade. Então, na verdade, o ovo é a potencialidade, né? É citado a potência, é como o próprio Platão. Platão falava na sua teoria filosófica a questão da potência e do ato, né? Então, existe no universo algo em potencial e algo manifestado. É a teoria da potência e do ato. Então, assim, sempre que se manifesta, Platão falava a esse respeito, né? A segunda razão desse símbolo é a sua forma. Que símbolo? O ovo. O ovo, né? A figura oviforme do nosso globo devia ser conhecida desde o princípio da simbologia, posto que foi adotado universalmente entre os gregos, sírios, persas, egípcios, etc. O 10, como número sagrado do universo, era secreto e esotérico, tanto como unidade como quanto um círculo. Olha só que importante. O 1 representa o masculino e o 0 o feminino. O 10 é o símbolo do andrógeno. Olha que interessante, né? Pelo conhecimento iniciático, né? O 1 representa o masculino e o 0 o feminino. E o 10 é o símbolo do androginismo, né? O número 10 representa também o conjunto de forças, metade positivas, metade negativas, necessárias ao desenvolvimento do universo em sua interação, bem e mal, anjos e demônios, atração e repulsão, sem os quais não haveria existência, fruto que é do choque entre forças contrárias. É verdade que no mundo manifestado, isso nosso mestre sempre, um dos seus últimos ensinamentos, antes de nos deixar da face da Terra para ir para o mundo da eternidade, o nosso mestre nos afirmou que seria muito importante que o discípulo entenda a questão da polaridade. Então, ele diz, porque quem entende a polaridade entende tudo. Então, na verdade, nós temos a produção da polaridade no mundo manifestado e surge, então, a questão da polaridade, a questão do bem e do mal. Do bem e do mal, que no sentido esotérico tem um sentido diferente. Tanto que, quando os lemurianos receberam a capacidade do entendimento humano pela ativação da tríade superior, eles receberam a capacidade de distinguir a questão do bem e o mal. Mas devemos dizer, até hoje, a humanidade não entende o que é bem e o que é mal. Não entende. Por isso que o nosso mestre nos ensinou, né? É importante que a gente entenda o significado da polaridade, porque quem entende polaridade entende tudo. Então, veja bem, a gente pode classificar muita coisa de bem, outra coisa como mal, e outros podem, diferentemente, classificar de maneira contrária. Ou seja, uma coisa pode ser bem para uma pessoa, pode ser classificado de bem para uma pessoa, e pode ser classificado de mal por outra pessoa, dependendo do nível de consciência que a pessoa tem a respeito disso tudo. Agora, o importante é que, no processo existencial entre bem e mal, é importante ter consciência do seguinte: não é o bem e o mal em si, é o necessário. O necessário, né? Então, isso é muito importante, essa questão, esse entendimento do bem e do mal no sentido esotérico, né? A doutrina secreta afirma que o sistema decimal
foi usado pela humanidade arcaica, desde que toda a parte astronômica e geométrica da língua sacerdotal estava baseada no número 10, ou combinação dos princípios masculino e feminino. A pirâmide está construída sob medidas desta notação decimal, isto é, o dígito e suas combinações com o zero. O ovo era o símbolo da vida e da eternidade, e o signo da matriz geradora. Osíris nasceu de um ovo, como Brahma. Os chineses creem, os antigos chineses, né? Os antigos chineses, os filósofos, criam que o primeiro homem nasceu de um ovo, que eu, ou seja, um Deus cósmico, né, deixou cair do céu sobre as águas da terra. Então, a gente vê aí, de maneira bastante elucidativa, essa questão da formação dos universos como uma manifestação do imanifestado gerando o manifestado. Né? E devo dizer, a HPB, resumindo isso aqui sobre um aspecto filosófico deixado por Helena Blavatsky, ela diz que o maior mistério que existe no sistema solar, não é só na Terra, no sistema solar, é o entendimento justamente dessa relação do imanifestado com o manifestado. É isso? A gente pode perguntar, então, por que o imanifestado? O que é o manifestado? É o tudo. É o ser e o não ser ao mesmo tempo, é a seidade. A gente pode perguntar, por quê? Por que a seidade, sendo tudo, tendo tudo dentro dele, por que se manifesta? Essa é a grande pergunta, que está sem resposta. Está sem resposta. É o grande mistério. Por que a seidade, ou seja, o imanifestado, num determinado momento, produziu a manifestação nos mundos mais densos, ou mais hiperfísicos, ou mais físicos, né? Mas isso aí realmente é um mistério. É um mistério. Agora, nós podemos dizer o seguinte: como que nós poderíamos entender esse mistério? Um ser humano vai entender esse mistério? Um ser humano, que eu digo, quer dizer, uma consciência que esteja passando pela experiência humana, pode entender isso? Não, não vai poder entender isso, esse mistério. É necessário, para o entendimento desse mistério, num determinado ponto, que nós não sabemos exatamente aonde deve acontecer, mas sabemos de uma coisa: é necessário que, para o entendimento desse mistério, a consciência supere a si mesma. É necessário que a consciência supere a si mesma. Ou seja, no nosso caso humano, é necessário que nós deixemos de viver a vivência humana para vivenciar uma vivência super-humana, depois subdivina e divina. A partir daí, nós temos, então, uma luz no fundo do túnel. Nós temos a possibilidade do entendimento, quem sabe, só o Eterno sabe, né, dessa questão do imanifestado com o manifestado, que é realmente um mistério extraordinário que existe no entendimento da manifestação. Então, isso aqui realmente é algo muito importante. É muito importante. De forma bastante simples, isso a gente tem que repetir sempre isso, né? Jesus, o Cristo, ele falou o seguinte: olha, vós sois deuses, ou seja, nós temos Deus em nós. Nós somos deuses, deuses esquecidos, porque somos projeções da divindade e nos esquecemos da nossa origem. Mas depois Jesus também falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecer a verdade, que é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E conhecendo o Deus que existe dentro de nós, nós nos libertamos do quê? Da nossa própria consciência humana. Nos libertamos e nos tornamos super-humanos. Então, é muito importante esse entendimento, ver como as coisas funcionam, no universo. Mas o importante é sempre ter em mente, né, que o imanifestado se projeta, o imanifestado produz um manifestado, mas dentro de uma lei cósmica justa e perfeita. Tudo funciona perfeitamente dentro do universo. É claro que nós podemos dizer o seguinte: a gente tem primeiro, segundo e terceiro trono, né?
Se o ser humano olha de baixo para cima, do terceiro trono para o primeiro trono, ele vai ver que tem muita coisa errada. É isso. Agora, se alguém olhar do primeiro trono para o terceiro trono, ele vê que está tudo certo. Ou seja, como o nosso mestre, professor Richard Souza, afirmou, nada acontece por acaso. Agora, é claro que esse caminho de entendimento é um caminho espinhoso, um caminho difícil, e que esse caminho só se realiza através justamente de um projeto humano que deve nortear nossa vida, que é justamente o projeto iniciação. Ou seja, o projeto de iniciação que consiste em projetar a nossa mente para o conhecimento do nosso Deus interno, nos libertando da maia, da ilusão, e projetando a nossa consciência para um mundo superior, do além a caixa, e que nos induz, evidentemente, num determinado momento, o Eterno deve sabe quando, para o entendimento desse mistério universal que liga justamente o imanifestado com o manifestado. É justamente essa parte inicial da nossa apresentação que nós queremos dar. Então, eu passo a palavra agora ao nosso irmão Carlos, para que a gente possa meditar, raciocinar, refletir sobre esses pontos importantes a respeito da cosmogênese, antropogênese, né? É um assunto importantíssimo. Então, professor, é que nem o senhor falou, a dinâmica divina ela é simples, né? Mas o mistério é muito grande, porque a gente tá aqui no terceiro trono e a gente quer enxergar o que a divindade está enxergando, mas para a gente é difícil. É como se a gente pudesse, né, professor, enxergar de cima para baixo, aí ia ver com mais praticidade como tudo isso funciona. Aí é como o senhor falou, aí a gente seria quase perfeito, né? Homens perfeitos para conseguir realizar de maneira perfeita tudo isso. Exatamente, mas essa questão de visão, né? Quando nós temos uma visão, veja, quando a consciência tem uma visão de cima para baixo, no nosso sistema evolutivo, do primeiro trono, segundo trono, terceiro trono, ele entende perfeitamente como as coisas funcionam de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. Ela não falha, tudo certinho. Agora, se ela olha de baixo para cima, ela tem uma visão polarizada. Então, ela começa a identificar isso é mal, isso é bem, isso é mal, isso é bem, mas de forma equivocada. Então, o ser humano comete equívocos. E se a gente estudar com profundidade a questão do karma, a lei de ação e reação, a gente vê que no karma essa questão de bem e mal se une, se equilibra. E pela lei do karma não existe, na verdade, essa relação de bem e mal, é o necessário. É o necessário, isso é muito importante. Tanto que, veja bem, quando uma pessoa produz o mal para uma outra pessoa, ela está produzindo um mal, mas ela está agindo como um cobrador kármico. É isso? Isso é inevitável. Ela não faz mal para outra pessoa a revelia da divindade. Se ela faz o mal, é porque a divindade permite, a lei cósmica que eu digo, permite que isso aconteça. Ela faz um mal, mas como cobrador kármico, ela está fazendo um bem. Mas na consciência dela, ela está conscientemente determinada a fazer um mal. E ela vai, então, estar gerando algo, um karma para ela mesma. Isso? Então, a gente vê que o bem e o mal, na verdade, se unem nessa polaridade, justificando essa ideia que nós damos a respeito da polaridade, dizendo que não é bem nem mal, mas sim o necessário. Tudo que acontece no plano físico, nada acontece por acaso, e nos planos hiperfísicos, não acontece por acaso, mas sim de acordo com o necessário para que a evolução ocorra em todos os planos universais. E você, Gilberto Catira, quer fazer algumas considerações até agora? Boa noite, Carlos. Boa noite, professor. Boa noite. A libertação que o senhor citou, podemos dizer que ela passa por um processo que a gente está em algum... Esse entendimento, né, necessário, a gente tem alguns aprisionamentos, né? Então, dificulta essa libertação. E até para entender como as coisas funcionam, da forma como o senhor acabou de colocar.
Aí, o que ocorre? Existe uma coisa chamada karma, né, que a gente fala e aprende de forma errada. Então, a gente tem essa educação mental de que o karma é uma coisa terrível, ruim, que a gente ou coloca a culpa no karma ou tem medo do karma. Seria interessante que o senhor colocasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre o karma, sobre essa ótica. O que Muito importante essa colocação do nosso irmão Gilberto. Né? É verdade que, na nossa linguagem diária, né, quem começa no caminho, isso aí, começa no caminho da iniciação, e o povo também, de maneira, sem entrar em profundidade no conhecimento, a gente vê frequentemente alguém falando assim: isso é um bom karma, isso é um mau karma. Na verdade, não existe bom karma ou mau karma. Isso dentro da nossa concepção polar, a gente entende algo como bom ou algo como mal no karma. Mas não é. Não é bem nem mal, é o necessário. É o necessário. Né? Então, eu posso, falando sobre o karma, né? Eu posso dizer assim: muitas coisas acontecem na vida da gente que a gente julga mal. Mas com o tempo vai passando, os anos, daí nós vemos, isso é frequente a gente observar, que aquilo que aconteceu de mal foi um bem na nossa vida. Olha só, aquilo que aconteceu de mal foi um bem na nossa vida. E, inversamente, nós podemos também realizar uma experiência, através dos anos, né, da existência, verificar que aquilo que nós considerávamos que foi um bem na nossa vida, na verdade, gerou o mal na nossa vida. Na verdade, não é bem nem mal, é o necessário, não é verdade? A lei é justa e perfeita, então o karma age, o nosso irmão Gilberto trouxe esse assunto muito importante, né, para a nossa área de discussão aqui sobre esse assunto, né? Então, na questão da lei do karma não é a questão do bem e do mal, é o necessário. O karma age necessariamente para produzir a evolução do indivíduo. Não é verdade? O karma não existe, veja bem, olha, importante. O karma não existe para gratificar e nem para punir quem quer que seja. É isso? O karma não, repetindo, o karma não existe para gratificar ou para punir quem quer que seja. O karma existe para possibilitar a evolução do ser humano dentro do nosso plano, dos nossos planos existenciais, né? Então, é a lei karma, a lei cósmica justa e perfeita, né? Então, o entendimento, isso realmente é muito difícil de se entender se nós não entendermos a questão da polaridade, né? Agora, realmente é algo difícil. Entender a questão da polaridade não é algo fácil. Nosso mestre é algo muito difícil. Né? Somente através de muito estudo, de muita meditação, de muita projeção viajando pelo mundo do conhecimento iniciático, a gente pode começar a entender essa questão do bem e do mal de maneira diferente. Mas a verdade é o seguinte: no fundo desse panorama todo, nós temos que o karma é gerido por uma lei, a lei do karma, né? E a lei do karma é gerida justamente por uma consciência cósmica justa e perfeita. Então, nada acontece por acaso. E tudo que acontece pela lei do karma, não é para punir ou para gratificar, é para produzir a possibilidade do avanço espiritual do indivíduo na senda da iniciação, na senda do progresso evolutivo, dentro dos sistemas evolutivos universais, do nosso universo, que é o sistema solar. Então, tem de maneira bastante rápida uma observação sobre a questão do karma. Né? Eu devo dizer que o karma é realmente um assunto, não é fácil. Né? Aliás, na escola iniciática, quando dá-se aula sobre as leis universais, o karma, a lei do karma, é aquele que gera mais questões, mais perguntas, mais indagações, e realmente é algo muito importante esse entendimento. Mas o entendimento da lei do karma e desse processo vai se vai ocorrendo de maneira mais fácil à medida que a pessoa vai ampliando as suas possibilidades de entendimento, as suas possibilidades de entendimento. Né? É interessante que eu já tive casos, por exemplo, de alunos que chegam para mim, chegaram
em determinado momento, que eles chegavam para mim e diziam: olha, Walter, eu antes de entrar na eubiose, eu tinha algumas dúvidas. Antes eu tinha algumas dúvidas. Hoje eu tenho muitas mais dúvidas do que anteriormente. Por que acontece isso? Por que eu entro no caminho da iniciação e as minhas dúvidas aumentam? Então, aí a questão do bem e do mal, né? Então, a pessoa pode julgar de maneira errada que a iniciação está levando ela para o entendimento mal, do lado negativo, né? Em vez de explicar, vai criando problemas. Mas não é isso. Não é isso. Veja bem, a lei justamente da efetuação do necessário. Na medida que o indivíduo vai evoluindo, vai atingindo o conhecimento universal, essas dúvidas que surgem não são dúvidas simplesmente. Significa o seguinte: expansão dos horizontes evolutivos. Ou seja, quando a pessoa investiga dentro de si e verifica o surgimento de novas dúvidas, significa o seguinte: o horizonte evolutivo dela se alargou, ela ampliou o seu conhecimento. É claro que isso aí vai depender, para a solução dessas dúvidas que ela tem, dessas dúvidas, né? Dessas questões todas, vai depender do seu processo de transformação interna. Não é simplesmente pegar dúvida por dúvida e ir esclarecendo as dúvidas. Não, é a transformação interna. No momento em que a transformação interna vai ocorrendo, essas dúvidas vão desaparecendo automaticamente. Ou seja, a pessoa vai entendendo o mecanismo das coisas, vai sentindo dentro de si o próprio Deus dentro de si, né? Então é por isso que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, nos liberta do quê? Da Maia, das nossas limitações humanas. Então foi algo muito importante que o nosso irmão Gilberto trouxe a respeito essa indagação, essa sugestão de a gente conversar mais profundamente a respeito do karma, que é um assunto inesgotável. Muito bem, professor. Abrindo já aqui para perguntas, o Júlio Teixeira coloca o seguinte: a eubiose ainda é a escola das escolas. E eu complemento, professor, será que a eubiose é o melhor caminho para entender melhor todo esse mistério? Existem estudos, existe um estudo feito por um determinado estudioso a respeito desse assunto, né? Que eu não posso passar aqui porque numa aula eu poderia projetar, etc., mas eu não vim preparado para isso. Existe em Dharana, né? Em Dharana, um estudo em que diz que todos os caminhos acabam convergindo para a eubiose. Agora, a gente deve dizer assim: você está falando isso porque você segue a eubiose. Não é isso, não é bem isso, né? O trabalho do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, foi um trabalho cósmico de enorme importância para a humanidade no estágio que nós vivemos, né? Então, ele possibilitou justamente a unificação de todo esse conhecimento de maneira sintética. De maneira sintética. E todos que vierem para a eubiose estudar as revelações do nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, vai perceber esse quadro, né? E que esses ensinamentos dão justamente um caminho para o entendimento. E na prática, nós podemos dizer o caminho do entendimento do terceiro milênio, não é isso? Da era de Aquários. Nosso mestre diz: estamos vivendo na era de Aquários, não é isso? Estamos saindo da era de Peixes, não é isso? Previsto, originado pela existência do Avatara, de um Avatara, né? De uma produção Avatara que foi Jesus do Cristo, e estamos passando para um processo de experiência da era de Aquários, né? Isso é progressivo, né? E a eubiose tem essa finalidade, né? Esse objetivo de fazer a síntese desse conhecimento, né? E lançar novas possibilidades no entendimento, do universo como um todo, né? Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte, professor: o agora seria anterior às trevas? Olha, o que nós podemos falar do agora? As trevas é anterior a tudo. Na Bíblia está escrito, né? Moisés escreveu.
No princípio era tudo trevas. Por quê? Porque não existia polarização. Esse processo de polarização não existia. Então era tudo trevas. No momento que existiu a criação dos universos, então existe a possibilidade da polarização. A polarização, então, origina esta questão do surgimento das diferentes faces. Né? As questões se apresentam sobre dupla face. Né? Então, eu vou dizer assim, então, nosso irmão Guazelli fala o seguinte, o agora seria anterior às trevas? Veja bem, pelo conhecimento budista, é dito o seguinte: o aqui e agora. Né? Saindo da Maia, nós verificamos que o tempo e o espaço são criações da nossa mente, fazem parte da nossa mente. O aqui e agora faz parte da questão da nossa mente. Né? É muito difícil examinar essas duas palavras, o agora e as trevas, mas e fazer essa correlação. Né? Vai depender do estado de consciência da pessoa e do nível de percepção que ela tem a respeito das coisas. Mas nós podemos dizer que as trevas, conforme a Bíblia, é o princípio de tudo. Né? Mas também, se nós analisarmos a questão do eterno, né, é o ser e não ser. Então, o ser e não ser é o agora também, né? É agora, né? Então, o que é o ser e não ser? Aquilo que é e não é ao mesmo tempo. É extremamente, é infinitamente difícil para nós entender o que é o ser e não ser ao mesmo tempo. É isso, justamente a definição do eterno. Né? O que nós podemos falar a respeito desse assunto, né? Do agora e das trevas, de maneira bastante sucinta. Né? É um assunto difícil. Muito bom, professor. Agora, professor, Alice faz uma pergunta, mas depois eu vou continuar. Professor, boa noite. Aqui em Vitória, Espírito Santo, ainda não temos as estruturas próprias para o desenvolvimento das ritualísticas. A impossibilidade de praticar esta atividade prejudica de alguma forma o processo de iniciação? E o Júlio Teixeira coloca o seguinte, professor. Alice, perguntaram ao venerável Vidal quantas pessoas precisavam para fazer um ritual. E ele disse, uma pessoa. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Exatamente. Veja bem. Olha, são duas possibilidades, duas perguntas bastante interessantes. A pergunta da nossa irmã Alice, né? Ela falou: eu vou me referir a um ensinamento do professor Henrique José de Souza, nosso augusto mestre, a respeito da tríplice iniciação eubiótica. Então, nosso mestre diz: para que a iniciação ocorra, a nossa irmã Alice está perguntando isso, né? Se a falta de ritualística prejudica a iniciação. O nosso mestre diz: é necessária a tríplice iniciação. Ou seja, a tríplice iniciação requer o quê? O templo, a escola e o teatro. O templo é a vivência ritualística. A vivência ritualística. A escola, justamente, é o estudo das questões superiores, né? Da ciência iniciática. E o teatro é justamente a questão de se pôr em prática aquilo que nós desenvolvemos na ritualística e aquilo que nós aprendemos na escola. Então, o nosso mestre diz que é impossível alguém fazer a sua iniciação sem a prática concomitante da escola e do teatro, não é verdade? Então, aí está uma questão importante. Né? Agora, a nossa irmã falou que, num determinado lugar, ela fala em Vitória, não temos as estruturas próprias para o desenvolvimento das ritualísticas. Mas é claro que, veja bem, quando não é possível isso, então a pessoa tem o recurso interno dela. Né? Ritual, veja, ritual vem do termo ritmo. Isso, ritual quer dizer entrar em ritmo. Quando eu faço a ritualística, significa o quê? Eu entro em ritmo com a ciência, com a lei justa e perfeita.
eu entro em ritmo, eu me adequo ao ritmo da lei cósmica justa e perfeita. Então, é necessário, então, a ritualística. Né? Quando não, quando não se tem essa possibilidade, então a pessoa tem que desenvolver a sua própria processo interno de ritualística. Né? Isso é inevitável, tem que desenvolver a sua própria postura iniciática, entrar no processo de ritualística interna. Né? Nós devemos dizer o seguinte, veja, é muito importante essa pergunta da nossa irmã Alice. Né? Nós precisamos da ritualística. Nós, seres humanos, precisamos do ritual. Do ritual, não é isso? Mas um ser iniciado, um ser iluminado, ele não precisa da ritualística. Veja bem, ele não precisa da ritualística. Por quê? Porque ele tem o ritual dentro dele. Ele está em ritmo, ele está batendo em ritmo com a lei justa e perfeita. Ele é o próprio ritual. Veja bem, ele é o próprio ritual. Então, é claro que, num determinado local onde não existam a possibilidade das ritualísticas, então, os instrutores, os orientadores, devem dar as instruções necessárias para que a pessoa desenvolva as suas latências internas, né? A sua capacidade de ritualística interna, de harmonização da sua própria consciência, para se harmonizar a sua consciência com a lei cósmica justa e perfeita. Aí depende da situação de cada cidade, de cada instante, de cada situação. Né? Devemos dizer que a ritualística não se prende apenas à eubiose. Né? A ritualística é um processo universal, terreno. Né? Na antiga Grécia existiam as ritualísticas, em Roma, a ritualística, na Índia, no Egito. Então, o ritual sempre faz parte desse processo de desenvolvimento do indivíduo para que ele se alie o seu ritmo interno com o ritmo cósmico. A ritualística significa o quê? Fazer com que o nosso ritmo interno coincida se harmonize com o ritmo superior da lei cósmica justa e perfeita. Então, não tendo as estruturas próprias, então deve-se recorrer aos ensinamentos indispensáveis para que a pessoa desenvolva essas qualidades ritualísticas dentro de si mesma. Mas isso são questões específicas de cada situação, de cada cidade, de cada momento. Né? Agora, Alice, o nosso Júlio Teixeira disse, Alice, o Venerável Vidal, quantas pessoas precisavam para fazer um ritual? Ele disse, uma pessoa. Aí está, isso é evidente. Então, veja bem, no meu caso, eu dou um exemplo. No meu caso, em qualquer caso, né? Um instrutor, alguém que está dando uma palestra, está ensinando, ele pode estar falando para 1.000 pessoas, para 1 milhão de pessoas ou para uma pessoa. Mas, na verdade, seja 1 milhão ou milhões de pessoas ou uma pessoa, ele está falando com o universo, com o Deus interno, porque tudo é uno, é unidade. Aí está. Deus se multiplica, mas não se divide. Então, para fazer um ritual, claro, essa é uma mensagem do Júlio, trouxe do Venerável Vidal, ele disse, uma pessoa é necessária para fazer um ritual. É claro que nas escolas iniciáticas, em todos os tempos, é necessário a ritualística é feita para fazer uma comunhão de, da, da, das consciências rumo a uma integração. Isso é muito importante, a integração das consciências para desfazer essa maia da diversidade. Né? A diversidade é maia. Então, a ritualística tem essa capacidade também de eliminar esta diversidade, essa maia da diversidade que nós temos dentro de nós. Então, realmente, para fazer um ritual, é necessário uma pessoa já faz uma ritualística, uma pessoa. Mas é claro que numa escola iniciática, através dos tempos, em todas as escolas, faz em grupos, porque, porque tem uma coisa importante também. A nossa evolução na face da Terra
ela é unitária, cada um desenvolve a si mesmo, mas é grupal também, né? Ou seja, o desenvolvimento de cada um facilita, propicia o desenvolvimento dos seus irmãos. Isso é muito importante, porque nós compartilhamos conhecimentos. Como nós somos unidade, cada um é uma unidade de Deus, existe a unidade de si, mas existe um compartilhamento. O importante é que esse compartilhamento vai se tornando cada vez mais profundo à medida que nós evoluímos e passamos para estágios superiores evolutivos, suponhamos, como dissemos, acima do segundo trono. Então, o compartilhamento torna-se cada vez maior. Mas é verdade, o Júlio disse uma coisa importante, ele trazendo um ensinamento do nosso querido Vidal, né? Uma pessoa para fazer um ritual, mas em conjunto dá uma reflexão coletiva bastante importante no processo evolutivo. Muito bom, professor. O Itamar Oliveira pergunta: uma pessoa entrando na eubiose, iniciando nos mistérios maiores, ele pode ter a chave de Púscara para entrar nos mundos internos? Claro, veja bem, olha, devemos dizer o seguinte, que a chave de Púscara não é nem somente para os mundos internos, é para entrar nos mundos além dos mundos internos, né? Shambhala. Na verdade, a chave de Púscara é dita, ela pertence à sétima cidade agartina. Então, isso o nosso mestre nos ensinou. A sétima cidade agartina corresponde à chave de Púscara. A chave de Púscara, então, nos possibilita ir além de Agartha e entrar em Shambhala, que é uma consciência superior até o dos mundos internos, né? O mundo dos deuses, né? Então, o nosso irmão falou, uma pessoa entrando na eubiose, ela pode ter a chave de Púscara? Claro que pode, mas vai depender do seu processo de dedicação ao estudo, né? Então, para ter essa chave de Púscara, veja, muito importante, para ela ter acesso a essa chave de Púscara, é necessário que ela tenha uma consciência agartina. Então, chegar em Agartha já é um caminho a ser percorrido, né? Chegar em Agartha, na sétima cidade agartina. Chegando na sétima cidade agartina, a consciência, então, tem a chave de Púscara, que lhe dá possibilidade de ir para Shambhala, que é justamente além de Agartha, né? Então, mas eu posso responder, uma pessoa entrando na eubiose, ela pode ter a chave de Púscara? Ela tem o caminho. Não é a eubiose, veja bem, não é a eubiose que vai fornecer a chave de Púscara. Vamos deixar bem claro? Não é a eubiose que vai entregar a chave de Púscara para aquele que está fazendo a sua iniciação. É ele mesmo, aquele que está seguindo o caminho da iniciação, que tem que realizar a sua transformação interna, superar as suas limitações humanas, chegar na consciência agartina até ter a possibilidade de pegar a chave de Púscara e abrir a porta que o conduzirá a Shambhala. Então, isso tudo depende do seu processo de dedicação. É por isso que o nosso momento de reflexão aqui chama-se projeto iniciação. Veja bem, esse projeto de iniciação não significa apenas no mundo objetivo, terreno que nós vivemos, não, é um projeto de iniciação que passa pelos mundos internos, todos os mundos internos, e atinge justamente essa questão que o nosso irmão falou, né? Atingir a chave de busca para entrar em Shambhala. Né? Isso aí nos remete à ideia da iluminação. Quando o indivíduo entra em Shambhala, então ele está num projeto, na sua caminhada para o seu projeto da iluminação. Né? Quando que o indivíduo torna-se iluminado? Quando ele se torna um ser super-humano. Ele não depende, não está mais sujeito às suas limitações humanas. Então, ele torna um ser iluminado. Iluminado. Então, isso, um ser iluminado. Né? Então, ele passa a ser um reflexo da própria divindade. Aí sim, quando ele passa a ser um ser super-humano, ele passa de maneira bastante intensa a ser um veículo da divindade. Então passa a ser um mestre, né? Um mestre, né? É um mestre, um iluminado, né? E isso é muito importante. Tanto que
A questão toda, então, nesse processo de conseguir a chave de Pushkara para Shambhala, não é a obiose que vai dar, a obiose mostra o caminho. Aliás, o nosso mestre deixou isso nos seus ensinamentos, é fundamental. O nosso mestre diz assim: o mestre no início indica o caminho, depois o discípulo segue sozinho por esse caminho, até que no final ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Pronto, está resolvido. Não é verdade? Então, não é nenhum mestre vai dar a chave para o indivíduo. Ele vai ter que conseguir essa chave por si mesmo, para abrir esse portal que o liga aos mundos superiores. Né? Então, agora, é que nem Jesus falou, né? Para que, para que o indivíduo atinja esse portal e atinja um mundo superior, é necessário que ele chegue nessa porta e bata na porta, bata na porta. E Jesus, então, deixou isso ensinado para nós. Né? Batei e abrir-ser-vos-á. Ele deixou isso, está no Evangelho. Então, bata na porta. Quando a pessoa bate na porta, ele está batendo, solicitando a sua entrada nos mundos superiores. Então, a lei cósmica justa e perfeita. Percebendo que o indivíduo está pronto, ele é levado para os mundos superiores. Batei e abrir-vos-á. Mas é necessário que a pessoa bata na porta. Né? Então, isso nos remete também ao entendimento que não existe nada de secreto no universo. Secreto é a maneira de falar. É isso? O que existe é o oculto. Oculto, né? Todo conhecimento superior está oculto para nós. Mas é necessário que, para que o indivíduo penetre na realidade superior, que ele chegue diante dessa porta e bata na porta para que a porta vai se abrir. Se ele estiver preparado para esse conhecimento superior, a porta vai se abrir. Então, justamente, é a noção dessa questão que o nosso mestre nos ensina, né? Da chave de Pushkara para a entrada no mundo superior de Shambhala. Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira, ou o Itamar Oliveira continua. Professor Walter, o que é Merkabah? Seria carro de fogo? Olha, isso aí a gente precisaria fazer. Eu não posso entrar nesse assunto nesse momento, mas eu prometo que eu darei. O nosso irmão Itamar vai me desculpar, mas eu não vou poder responder de imediato isso aí. Mas eu vou deixar anotado, para eu poder dar uma resposta bastante conclusiva a esse respeito. Né? Eu vou deixar anotado e na próxima reunião eu vou entrar nesse assunto. Merkabah, vou até deixar anotado aqui, e nós vamos abrir um capítulo especial, isso, para esse assunto. Né? Tudo bem? Tudo bem, professor. Agora o Guilherme Guazelli pergunta: o caos vem acelerar o saque? Então, veja bem, o caos é o processo da manifestação, que nós entendemos que é algo desorganizado, mas não, é algo organizado. Nada existe de desorganizado no universo. A nossa mente maiávica acredita num universo desorganizado. Né? E, inicialmente, pode entender no universo desorganizado. Mas tudo no universo é organizado. Nada acontece por acaso. Agora, o caos, então, é justamente aquilo que nós entendemos como a própria manifestação. A própria manifestação do eterno, nós olhando no caos. Né? Mas, veja bem, o saque que o nosso irmão Gazelli fala é o saque contra o futuro. O saque contra o futuro. Esse é um outro processo, é um processo de iniciação que pode acontecer com o ser humano. O saque contra o futuro significa a possibilidade que o indivíduo tem de receber as funções que ele teria no futuro no momento atual. Não é verdade? Então, todos nós, inevitavelmente, seremos adeptos. Todos nós, a humanidade inteira. Né? O nosso mestre diz: o futuro da humanidade é tornar-se uma raça de adeptos. Agora, é claro que a pessoa pode ser um adepto real ou virtual. Pode ser adepto real ou virtual.
Adepto real é aquele que atingiu o conhecimento de si mesmo. Ele tornou-se um ser super-humano. E tem o adepto virtual. É aquele que, através do saque contra o futuro, ele recebe determinadas informações necessárias para que ele já comece a executar um serviço de adeptado no momento atual. No momento atual. Agora, para que esse saque aconteça contra o futuro, é necessário que a pessoa demonstre fidelidade à lei e demonstre um estudo, uma determinação definida, constante, de estudo constante a respeito dos processos iniciáticos e dos processos de entendimento de si mesmo. Então, nesse momento, quando a lei determina, verifica que o indivíduo tem essas condições, que eu estou citando, então acontece o saque contra o futuro. Ele recebe qualidades que ele somente receberia quando estivesse no adeptado. Então, aí ele torna-se um adepto virtual. Isso acontece na humanidade, isso acontece, pode acontecer. O nosso mestre nos ensina isso. Então, essa noção bastante sucinta, geral, a respeito do caos, né, e o saque. Agora, o caos ia acelerar o saque? Não. O que acelera o saque é justamente a consciência do indivíduo. O que acelera, o que possibilita o saque contra o futuro é a consciência do indivíduo. A determinação que o indivíduo tem em instruir-se, em evoluir e, mais do que nunca, ser fiel à lei cósmica, justa e perfeita. Isso é muito importante, ser fiel à lei cósmica, justa e perfeita. Isso é muito importante, esse entendimento. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira coloca: o éter ou a caixa não seria a substância no sentido de subestar em todos os lugares, e no caso teria 7 camadas ou níveis para na oitava esfera ser o caixa? Bom, a caixa, veja, o éter, né? O segundo turno é a origem de tudo, né? É a base de tudo. Né? Tudo tem origem lá. Os nossos 7 sistemas evolutivos vêm da caixa, né? Vêm do éter ou do segundo trono. Né? Então, como nosso irmão Júlio fala, a substância está em todos os lugares? Está em todos os lugares. É a consciência divina. Né? Olha, o Akasha é projeção do quê? Do eterno. Né? O Akasha é projeção do eterno. É isso. Numa situação de consciência menor. Não é verdade? O Akasha, o segundo trono, não é isso? Tem uma qualidade divina, mas uma qualidade inferior ao eterno, é claro, evidentemente. Uma projeção do eterno. Né? Mas, de qualquer maneira, esse éter ele penetra tudo, interpenetra tudo. Isso o nosso irmão Júlio fala acertadamente. Né? É uma substância, no sentido de substária, né? No latim, né? Substância substária, estar por baixo de. Então, é por isso que existe no conhecimento iniciático, quando se fala em substância, não é o mesmo sentido da substância química. Substância química é algo definido, é isso? Químico, que eu posso impor numa mesa de laboratório. Eu lido com substâncias. Mas a substância no sentido iniciático é justamente o substare. Vem do latim substare, estar por baixo de. Então, a substância primordial é aquilo que está por baixo de tudo. É claro que no nosso mundo objetivo, o que está por baixo de tudo, imediatamente, é o segundo trono. É do segundo trono que emana tudo, da Mãe Divina. Da Mãe Divina. E é para lá que nós temos que nos dirigir. Tanto que origina 7 camadas ou níveis, né? E nos possibilita, então, nos remete a essa possibilidade da nossa evolução para além a caixa. Né? O nosso próprio mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos afirma em suas revelações que o processo de iniciação é um processo que corresponde a uma identificação nossa com a Mãe Divina. Veja bem, olha, que interessante. Quando o indivíduo começa a fazer uma identificação sua mais profunda com a Mãe Divina, que na eubiose chamamos Alamirá, quanto mais ele fizer essa identificação com a Mãe Divina, quanto mais, então, ele estará próximo
de atingir o Akasha, atingir o adeptado e partir por além Akasha, partir para as esferas evolucionais do além Akasha, no mundo hiperfísico, nos mundos superiores dos Jian-Chohans, dos seres elevados, assim por diante. Então, na verdade, o éter ele tem essa função importante, né? Isso é muito importante. O Newton, né? Isaac Newton, ele tinha na sua teoria, apesar de ser uma física, né? Física, e a parte física do estudo, né? Mas ele dava a ideia de que existia o éter. Ele deu a ideia de que existia o éter que interpenetrava tudo. Newton falava sobre isso, Isaac Newton, o éter. No século XX, os estudos acadêmicos levaram a ciência acadêmica a chegar à conclusão que o éter não existe. O éter não existe, né? Mas não no sentido que a ciência acadêmica entende, como um éter substância no sentido químico. Não, mas o éter existe no sentido hiperfísico, no sentido do segundo trono, da caixa. E esse interpenetra tudo. Interpenetra tudo. É interessante nós termos a ideia. Isso é muito importante para finalizar esse raciocínio. Nós vemos o primeiro trono, o segundo trono, o terceiro trono. Né? Nós nos referimos a isso como se o primeiro trono estivesse em cima, o segundo trono estivesse no meio e o terceiro trono estivesse embaixo. Na verdade, não é assim. Não é assim. É fora do tempo e do espaço. Tudo se interpenetra. Nós vivemos, nesse atual momento, nós estamos mergulhados no terceiro trono, no segundo trono e no primeiro trono. Só que nós não percebemos, devido à nossa limitação de percepção, não é isso? De consciencial, nós não percebemos a existência do segundo trono e do primeiro trono. Não é isso? E nem mesmo dos níveis hiperfísicos que o nosso irmão fala, das 7 camadas, né? Das 6 camadas que estão além do mundo físico denso, né? Nos nossos corpos hiperfísicos. Nós não percebemos isso, né? Somente nas escolas iniciáticas isso é abordado, né? Então, aí está, então, o que eu poderia falar a respeito para o nosso irmão Júlio, a respeito dessa situação do éter, da caixa, da substância que está em todos os lugares e assim por diante. O Itamar Oliveira pergunta, professor, existia um antigo Pramanta, agora estamos no novo Pramanta, e em 3005 será o Pramanta do futuro? Veja bem, o Pramanta é uma sucessão de sequência de estados de consciência da humanidade, né? Do processo evolutivo da humanidade. O novo Pramanta começou no ano de 1963, né? 62, começou o novo Pramanta, da era de Aquários, né? Mas isso tende a evoluir, né? Novos Pramantas. Na verdade, o que é o Pramanta? O que é o Pramanta, na verdade? De maneira. Vamos ver como as coisas funcionam, né? Desce a consciência superior desce em direção do mundo hiperfísico, né? E no mundo, isso na vertical. Na horizontal existe, então são consciências, né? Descendo para o mundo objetivo. E no mundo horizontal existem as consciências que trabalham no mundo da esfera objetiva, né? Isso é o Pramanta, não é isso? Então, o Pramanta, na verdade, veja bem, é o antigo, na verdade, é um bastão. Um bastão. Na antiguidade, como é que se fazia o fogo? Usava-se um bastão chamado Pramanta e embaixo, numa base chamada arame. Arame. Um buraquinho no arame, então colocava-se aquele bastão e agitava-se o bastão no buraquinho e no ponto de união do bastão com naquele buraquinho do arame, punha-se gravetos, material seco e produzia-se o fogo. Assim era produzido o fogo, né? Produzido fogo. O fogo era produzido pelo Pramanta. E justamente essa ideia do Pramanta, né? Desce, as consciências superiores descem, é isso, e entram em atrito com consciências que trabalham nos mundos mais densos e geram fogo. Aí gera o fogo do Pramanta, que é justamente que gera o processo evolutivo. Então,
É claro que a cada ciclo tem um novo Pramanta, e nós vivemos esse Pramanta que nos dá possibilidade dessa evolução pelo terceiro milênio, o Pramanta da era de Aquários, né? Mas isso não é o término, né? Novos Pramantas vão surgindo conforme a humanidade vai evoluindo, né? Então, é interessante que a gente vê o Pramanta, né? Antigamente, olha só, apenas a título de uma brincadeirinha, né? Antigamente fazia-se o fogo assim, né? Uma haste, o Pramanta dentro do arame, né? Agitava-se a haste e produzia-se o fogo, né? Hoje a gente faz isso de maneira simples, a caixa de fósforo, né? A caixa de fósforo é assim, não é isso? É um Pramanta bastante simbólico para nós, né? A gente tem o palito de fósforo, né? Nós temos ali uma parte do atrito, né? A gente atrita e o palito tem algo que entra em combustão e gera o fogo, né? Então, aquele instrumento que os indivíduos usavam, a haste, atritando no arame para fazer o fogo, hoje é a caixa de fósforo, né? De maneira bem simples. É interessante, né? Nada acontece por acaso, né? Veja bem, está tudo dentro de um contexto bastante interessante, o contexto evolutivo. Né? Muito bom, professor. O Júlio Teixeira pergunta o seguinte: a mônada, eu não sei se ele quis falar ou onda de vida, seria também para os sábios hindus ogiva sideral. E em sua homenagem é que nós recebemos esse nome? O professor Walter, o senhor concorda com A mônada, da onde seria também para os sábios hindus o Jiva sideral. E é por isso que nós recebemos esse nome? Pô, muito bem. Então, veja bem. Vamos dizer o seguinte, olha. Jiva é uma hierarquia. Nós estamos participando do desenvolvimento de uma hierarquia. Na verdade, veja bem, eu quero dizer o seguinte: vamos agora raciocinar. Né? Nós somos jivas? É uma pergunta. Somos jivas? A mesma pergunta nós fazemos. Nós somos seres humanos? Resposta: não somos seres humanos. Estamos vivendo a experiência humana. A nossa consciência monádica está vivendo a experiência humana. A nossa consciência monádica, no quarto sistema evolutivo, está vivendo a experiência de Jiva. É uma experiência. Mas nós passaremos para outras hierarquias. A nossa consciência está destinada a participar de experiência de outras hierarquias. Não é verdade? Então, isso é muito importante. Então, agora, o nome Jiva é o nome dado a uma quarta hierarquia, que está evoluindo no quarto sistema evolutivo. Né? Nós estamos no, não é no quarto sistema, não, na quarta cadeia evolutiva. Não é no quarto sistema evolutivo, na quarta cadeia evolutiva, a quarta cadeia evolutiva do quarto sistema evolutivo. Então, nós estamos participando dessa evolução Jiva. Então, nós estamos vivenciando a experiência Jiva. Mas, no futuro, nós nos tornaremos outras. Toda a humanidade, né? Vai vivenciar outras experiências com outras hierarquias superiores e assim por diante. Né? Então, na verdade, nós não somos hierarquias, nós não somos seres humanos, nunca fomos vegetais, animais ou minerais, nós somos deuses. Então, não somos jivas, somos deuses. Agora, essa projeção da divindade, que é a projeção monádica em nós, está vivenciando essas experiências para o retorno à casa do Pai. Isso é como as coisas funcionam, né? Então, nós estamos vivenciando a experiência viva para o retorno à casa do Pai, né? Conforme Jesus nos afirmou. Então, isso aí é como as coisas funcionam no nosso universo, no nosso panorama evolutivo, que nós estamos nos referindo aqui. Quarto sistema evolutivo, quarta cadeia evolutiva, que é a Terra, né? muito bom, professor. E chegou, como as horas passaram rápido, professor, o É papo está verdade. Passa muito rápido.
Mas chegou no momento de eu dar os recados, né? A Eubiose, todo ano, ela faz a campanha anual do agasalho, né? Através da Fundação Henrique José de Souza. Quem puder estar contribuindo com um agasalho em bom estado, é só entregar ou lá, se estiver passando por São Lourenço, Minas Gerais, no endereço da Fundação Henrique José de Souza, Avenida Henrique José de Souza, 438, ou nos departamentos da Eubiose, e faça a sua doação de um agasalho. Quem preferir pode ser através do Pix também, né? O Pix é através do CNPJ 24 826 406 1000, ao contrário, 96. Quem puder contribuir com a campanha do agasalho, a gente fica feliz e é uma atitude solidária. Eu também queria falar sobre o espaço Shakti, tá? O espaço Shakti é um centro de terapias holísticas que fica lá em São Lourenço, Minas Gerais, na Praça Helena Jefferson de Souza, número 38, anexo 1. Então, para mais informações, o telefone está aí. O prefixo de lá, São Lourenço, é 35. E o telefone é 99756-6874. Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti da Nova Era. E esse também será o tema da nossa roda de conversa aqui pelo Conexão 3005. Portanto, toda terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, e nesta terça-feira, dia 26 de julho de 2022, teremos a roda de conversa sobre o tema quiropraxia e biomagnetismo, tá? E a sinopse dessa roda de conversa é justamente sobre a quiropraxia, trata dos nervos, músculos e ossos, utilizando as mãos. Já o biomagnetismo é um método que utiliza ímãs no combate de patologias, métodos não invasivos. Que tal vocês participarem dessa roda de conversa? Os convidados são Elizabeth Victoriano e Maria Núbia, de Uberlândia, Minas Gerais. A Shakti da Nova Era será representada pela Lise Helena Jefferson de Souza e pela Lena Elites. Então, são 4 palestrantes, vai ser uma roda de conversa muito interessante, que terá como mediadores Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Participem, terça-feira, dia 26 de julho, no mesmo horário, às 20h40. Então, o recado é esse, e eu quero passar aí as considerações Carlos, finais. Gilberto, Carlos, você quer falar alguma coisa? Espera aí, professor. eu quero somente fazer um comentário aqui do Itamar Falar. Oliveira. Maitreya está reluzindo no novo Pramanta. Ele pôs aqui, né? Então, Isso. tudo bem. Nós falamos sobre o novo Pramanta, era de Maitreya, isso tudo bem. Nós podemos dizer que, conforme a ciência iniciática, Maitreya é uma projeção de Brahma. Uma projeção de Brahma. É isso? Isso. Uma projeção de Brahma. Então, agora, como é que a gente pode dizer Maitreya está luzindo no novo Pramanta? Mas para que Maitreya se manifeste no nosso mundo físico, no nosso sistema evolucional, é necessário que a nossa condição de consciência evolua também, de tal maneira que nós sejamos veículos de Maitreya. Isso que é importante. Isso que é muito importante esse entendimento. A questão não é a gente pensar que Maitreya vai se manifestar em algum momento, em algum lugar, e assim por diante. Não é assim. Não é assim. A consciência humana tem que atingir um estágio evolutivo, e isso está sendo disposto de maneira bastante clara no terceiro milênio. O terceiro milênio foi construído justamente para a evolução muito rápida da humanidade, rumo ao ano 3005, né? E é importante, então, que a consciência humana cada vez mais se torne veículo de Maitreya, que Maitreya é uma projeção do primeiro trono, de Brahma. Então, isso é tão importante que o nosso mestre dá uma conotação bastante importante a respeito do Brasil. Né? Ele fala que a pátria é de Maitreya. Né?
a pátria do Buda Maitreya. Ele chama-se Brasil, é a pátria do Buda Maitreya. Então, é necessário, então, que nós evoluamos, caminhemos nesse processo evolutivo para trazer Maitreya para a face da Terra. Mas como é que se traz Maitreya para a face da Terra? Fazendo com que a nossa consciência se torne cada vez melhor veículo para as consciências superiores. Então, Maitreya vai se manifestar através de nós. Isso é que é importante, esse entendimento, né? A respeito de Maitreya, né? Tudo bem? Então, aí está. O assunto é vasto, é muito profundo, né? Isso mais. O importante é entender, como disse, como as coisas funcionam. E é assim que a ciência iniciática nos dá o conhecimento, e principalmente os ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique José Souza, a respeito da manifestação de Maitreya no terceiro milênio e assim por diante. Muito bom, professor. E eu quero dizer, professor, que tem algumas perguntas que não deu tempo de colocar no ar. Depois o senhor dá uma olhada. Depois eu dou uma olhada. E na próxima live a gente dou uma olhada coloca. E na próxima aula, na próxima encontro, a gente aborda. Aborda as perguntas. Muito bem. Suas considerações, Gilberto? O microfone estava fechado, desculpa. Quero deixar um abraço a todos, dizer que foi um prazer e até o próximo programa. Muito bom. Eu quero agradecer a presença de todos mais uma vez. Uma boa noite para todos, bom final de sábado, bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos. Foi uma felicidade, uma honra muito grande estar aqui com todos reunidos, né? E, como eu sempre falo, luz, paz e amor para todos. Até o sábado que vem. E fiquem com Deus. Até!